Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Hoje estamos aqui com mais um Papo de Ícone. Eu, Francisco Caroso, do lado do meu irmão e sócio de alma, Léo Caroso. E hoje estamos recebendo aqui Brisa Galeão. Eu tenho certeza que se você é de feira, você conhece essa fera do mercado imobiliário. Seja bem-vinda, garota. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, família Caroso junto. E a família Galeão faz parte disso. A imobiliária veio, abraçou o projeto e a gente fechou várias vendas para os nossos clientes. Topadíssima. Rapaz, você sabia que quando eu conheci o nome de Brisa, né? Eu demorei 15 dias para poder marcar na agenda dela uma consulta, cara. Foi? Foi. Tá, E no dia ela já chegou assim, falou, seja breve, porque eu tô com pressa. Eu falei, rapaz... É tudo bem, né, mano? Foi, aí eu falei com ela, rapaz, eu vim falar de investimento imobiliário. Aí o olho dela galega arregalou assim, investimento imobiliário? É? Aí eu quero ouvir. Aí eu falei, então vamos conversar um pouquinho aí, que ela me deu espaço na agenda para conversar um pouco mais, né? Oxente, e o maridão aqui já olhando, foi isso mesmo ou não? Eu acho que eu Aí, ganhei ó. mais o Bruno do que Brisa no dia lá. Que eu falei, quando eu comecei a conversar, a gente começou a se entrosar, foi legal. E esse papo de ícone é muito interessante, né? Porque em Feira de Santana tem vários ícones. Falando da cidade histórica até, né? Tem muito ícone histórico aqui. Inclusive a gente trouxe isso para dentro do book, para valorizar essa questão da história da cidade e valorizar algumas pessoas que na cidade se tornaram ícones. Essa cidade é muito linda. A história de Feira de Santana é muito bacana, né? Então hoje a gente está trazendo mais um ícone aqui, dentro do ícone Top. Tower, né? Para falar sobre investimento imobiliário e o ícone residência, que é um investimento que já está estourado em feira, né, Luzinha? E você falando aí sobre história da cidade, a minha família tem uma história muito forte na cidade. Eu quero ver. Minha avó foi a primeira bailarina de Feira de Santana, ela trouxe balé para Feira de Santana. Minha avó lutou na ditadura, na época da ditadura. Caramba, minha avó que tem uma legal. história da minha avó lá na UFES, na universidade. Que legal. Minha avó é viva ainda. Qual é o nome dela, Brizinha? Vamos Silvete conhecê-la. Galeão, tem que conhecer. Vou trazer ela para bater um papo aqui com vocês. Será um Que prazer, massa. viu, Minha imenso. avó tem uma história muito forte assim com a cidade. Ela trouxe a arte para Feira de Santana e a minha família tem esse legado aí na cidade, bem legal. Bem Massa, legal. eu adoro arte. Aí você fala de ícone, minha avó é um ícone. É um ícone. É uma- Ok, Mari. Então manda um meu abraço irmão. para ela aí também. Um vamos bater um abraço papo. para o Eudete Galeão, maravilhosa, Cherry, gata, gostosa, maravilhosa. Minha avó é incrível, não parece, ela tem energia muito acima assim do Muito massa. normal. Então, Trazer ela aqui. eu acho que você, na realidade, tem essa história de juntar, né, o mercado imobiliário com a arte, porque eu vejo os vídeos seus, são muito bem elaborados, o senhor está com a escuderia ali, muito bacana. Mas eu queria saber, tem muito corretor que nos assiste, né? E o corretor, ele sempre tem uma história de vida muito legal para ser contada, né? E a tua é uma história bacana. Eu queria saber o seguinte, como é que Brisa entrou no mercado imobiliário ali? Como foi que Muito bom. começou essa história? Eu gosto muito da minha história, incrível, né? Nossa. Porque eu não imaginei ser corretora, mas é muito atrelado a tudo que eu gosto. Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam, Brisa, você quer ser o quê quando crescer? Normalmente fala o quê? Médico, modelo. Né? Eu era muito magra, e o povo falava, vai ser modelo. Que modelo? Eu vou ser arquiteta, fazer aquelas casas maravilhosas, incríveis. Então, uma criança falando sobre arquitetura, né? E nem tinha arquitetura em Feira de Santana. E aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando de direção. Eu tenho um familiar na área de saúde, né? Minha tia médica, meu irmão na época fazia enfermagem, e hoje ele é médico também. E aí eu falei assim, a minha tia na época sempre foi minha referência de pessoa. Falei, eu vou fazer alguma coisa na área de saúde para agradar ela. E aí eu sempre gostei de cuidar de pessoas. E lembrando que não só na área da saúde, mas na corretagem a gente cuida de pessoas. Né? Se você vende um imóvel de qualquer jeito, se você faz uma venda errada, você está mexendo com o psicológico daquela pessoa, você está mexendo com o emocional dela. Então é muito importante você cuidar de pessoas. Então toda profissão tem esse cuidado. Aí acabei estudando, fazendo enfermagem, minha tia custeou todo o meu curso e eu precisava pagar metade da faculdade. O trato dela era assim, ó, você vai legal. estudar, Gostei. mas a metade é minha e metade é sua. E aí, você vai Massa. fazer o quê? Eu falei, vou trabalhar. Muito bem. Aí fui lá na Toma logo seu telemática, boleto. fiz o treinamento lá da TEL, virei operadora de telemarketing. Eu falo que ajudou muito. Olá, Brisa Galeão falando no que eu posso te ajudar. Então, trabalhei na TEL aí o período de 1 ano e meio. Foi muito boa a experiência, né? E
pagava metade da minha faculdade. Eu falei, não é ainda isso que eu acho que eu quero, mas eu amo a enfermagem, é muito legal, tá me agradando, mas faltava algo. Aí tava passando de ônibus, né, na Getúlio Vargas, tinha um outdoor, bem aqui, a Uniaselv, faculdade de corretor de imóveis. Falei, corretor de imóveis, eu gosto de vender, porque eu vendia um monte de coisa na faculdade, vendia uns brilhantezinhos falsos, dizendo que era, olha, Muito bem. aquelas pedras bonitas, eu falei, quem vê em você vai dizer que é um brilhante. Um diamante. Um diamante, É uma coisa- uma pedra preciosa. Uma pedra. Quem vai dizer que você, nesse estilo, qualquer coisa mais linda? Aí eu já começava a vender. Aí tinha gente que... Tinha um rapaz que vendia uma pizza de liquidificador. Aí eu falava, você me vende de quanto? Aí ele, tanto. Aí eu falei, vou vender na faculdade, vou lhe dar o dinheiro, ainda vou pedir um pouquinho a mais e vou vender. Massa. E aí eu falei, eu sou uma boa vendedora. Eu vou fazer esse negócio. A arquitetura não tem ainda aqui. Eu não fiz arquitetura. Eu vou lá. Descia, falei, quanto é a faculdade? R$288. Eu ganhava 622, 400 era da faculdade. Ia sobrar 222, não dava. É. Aí eu falei, o que é que eu faço? Aí eu fui a pé do tênis, no posto de saúde. Falei, minha tia, quero fazer outra faculdade. Minha tia, hã? Falei, quero fazer outra faculdade. Mas tu já faz, Uriza. Eu falei, de manhã eu faço FTC, de tarde eu trabalho na Telemática, de noite eu faço faculdade à distância de corretora de imóveis. Aí ela, tem certeza disso? Falei, tenho, mas a senhora tem que pagar a FTC todinha, porque não vai dar pra eu pagar a outra. Gostei, Boa. né? Já vendeu pra tia. Aí ela falou, se você der conta, eu pago. Eu falei, se eu der, eu já dei. Massa demais, né? Foi loucura. Aí eu fiquei, realmente, foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu acabei ficando muito doente, emagreci, eu estudava muito. Acordava 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Me formei em enfermagem, me formei em corretagem, comecei a trabalhar como enfermeira, na época que eu trabalhava como corretora, mas aí eu percebi uma coisa. Na vida a gente tem que ser a pessoa, a corretora, não uma corretora. Então não tinha como ser uma corretora, eu tinha que ser a corretora e para isso eu tive que abrir mão da enfermagem. Apesar de amar muito e ter uma profissão muito boa, não vou falar mal da enfermagem, é uma profissão maravilhosa, mas eu entendia que na corretagem eu ia alcançar o que eu queria. E é exatamente isso que você falou. Você tem uma história muito bonita na corretagem. Foi aí que eu conheci Bruno, vendi minha primeira casa, dei o golpe nele, desmaiei, ai, só corre comigo. Aí passei mal atendendo ele, tinha saído da UTI. Eu fiquei muito... Conheceu vendendo a primeira casa pra Bruno, foi? Foi. Porque o que é que acontece? Massa. Nessa época, hoje eu tenho 60 quilos. Nessa época eu tinha 47. Caramba, velho. Eu tinha crise convulsiva, eu tinha ido pra UTI, eu tava em depressão. Porra, então Muito Brunão... cansativo. E aí liga um cara, quero ver um imóvel no Conjunto CM. Como é seu nome, senhor? Bruno. Eu falei, meu xará, meu nome é Brisa Bruna. Aí já procurou meu Instagram, ou meu Facebook na época, depois ele me falou, né, que ele gostou tanto da minha piada que ele foi procurar. Essa menina é muito conversadeira. Aí procurou meu Facebook, aí eu não era para estar trabalhando. Certo. Eu tinha 3 dias que eu tinha saído da UTI. Eu tava tomando vários remédios, eu tava um zumbi. Eu não tinha carro, eu liguei pro meu tio, me busca aqui que eu tenho que atender um cliente, eu tenho que fechar essa venda em nome de Jesus. Aí eu tinha certeza que ia dar certo. Massa. Quando você bota energia, sabe, na coisa, aí você tem certeza que vai dar certo. Aí quando chegou lá, eu encontrei ele no shopping, porque ele marcou comigo no shopping, porque ele é medroso, ele achou que eu ia matar ele, esquartejar alguma coisa, né? Não sabia se eu era uma corretora mesmo e tal. Aí a gente encontrou ele no shopping para levar ele, só que eu estava muito debilitada, eu não podia me locomover muito, e aí eu acabei tendo uma crise na frente dele. Ele me levou para o hospital, fez respiração boca a boca. E eu revivi das cinzas. Foi bem legal. Então, a história na corretagem. E como você falou, né? Tem muitos corretores me assistindo. As pessoas têm muita dificuldade de entender que a corretagem é um processo. É um processo. Você não vai entrar hoje virando Brisa Galeão. Brisa Galeão foi uma construção. Top. Massa demais, né? Mentoria ao vivo, custa caro, aí aproveite que tá barato hoje, viu? Passa. Eu não sabia da sua história, não. Não, lhe vendo assim, eu Contou falei, comigo, porra, casado com médico, tem cara de dondoca, né? Família já... A maioria acha. Eu E juro. o médico não deu nada de dinheiro pra ela. Eu achando que eu ia dar golpe certo na época. Mas, rapaz, o cara comprou a casa só pra sua casa. Comprou Ele me contou, ele nada. falou, rapaz, só comprei pra casar com aquela mulher, bicho. Passa a casa pro meu nome, tá? Aí, peraí. Mas Pô, é que uma história massa. bem legal. A gente morou um tempão nessa casa, acho que uns 10 anos, não foi, Bruno? A gente morou uns 10 anos nessa casa, a gente mudou agora. Mas é uma história bem legal. A gente tem hoje ele é meu sócio dentro da imobiliária. Ele é o administrativo da empresa, eu sou a venda, eu odeio a parte administrativa, então casou bem bonitinho. Massa, tem um casamento perfeito aí no meio do caminho, né? Tem briga, né, gente? Que ninguém Normal, normal. Olha, tem um negócio muito interessante
que dentro do mercado imobiliário tem várias oportunidades, né? Quando eu paro para pensar, quando eu vou com meu irmão para a casa dele ali, a gente fica lá vendo o mar e a gente começa a fazer o brainstorm, é uma invasão de pensamentos e a gente começa, caramba, a gente tem isso, tem aquilo, a oportunidade é essa aqui. Então, é um oceano de possibilidades dentro do mesmo nicho de mercado, beleza? Aqui em Feira, que é uma cidade super pujante, né? Uma cidade hoje grande já, muito grande, né? Feira tem vários negócios rodando. Comércio forte. Um comércio forte, indústria, educação. Hoje já existe um turismo empresarial muito forte na cidade. Então, perceba, quando eu cheguei aqui para estudar o mercado, eu entendi que tem vários negócios imobiliários acontecendo, desde o comercial, residencial de baixo padrão, de médio padrão e de alto padrão. Então, você tem casa em Feira de Santana sendo vendida em 25 milhões. Né? Então, assim, aí que a pergunta é essa, né? Contextualizei para poder falar o seguinte, tem corretor que não escolhe, ele é o que vier. Mas eu sei que você escolheu um segmento. Sim. Eu queria saber, queria que você falasse, né, como foi essa mudança do mindset. Brisa, com todas essas possibilidades, falou, não, eu vou escolher isso aqui. O que te levou, o que te motivou a isso? Falou uma coisa maravilhosa, que normalmente as pessoas falam, Brisa, qual foi tua virada de chave? Eu não acredito em virada de chave. Ninguém acorda, dorme hoje e acorda amanhã com de alto padrão. Não existe, isso não é uma virada de chave. Não existe virada de chave. Ah, Brisa, qual foi a virada de chave na sua vida? Eu não dormi e conquistei a minha empresa do dia para a noite. Tudo é um processo, vocês também. A família de vocês, tudo foi um processo. Então não existe virada de chave. Esse negócio não existe. Né? Então, quando você fala sobre quais as mudanças, eu entrei numa imobiliária primeiro, que já era uma imobiliária que atendia alto padrão. Na época era mercado imobiliária. E trabalhava muito pouco o econômico. E acabei me identificando, o público que já existia na minha família era um público também de médio e alto padrão. E eu sempre sonhei em vender casas luxuosas. Então, desde minha infância, eu ficava, na minha cabeça, eu ia projetar uma casa para a Xuxa. Porque na casa de Xuxa tinha McDonald's, não sei o que lá. E todo dia eu ia dormir, eu falava, eu vou projetar uma casa de Xuxa, eu vou conhecer a casa de Xuxa. Aí eu ficava dormindo, pequena, imaginando eu dentro da casa de Xuxa, amiga de Sasha. Depois Sasha que quis ser minha amiga depois. Exatamente. Tô te falando que sério. massa, né? Isso a gente aí, em Noronha, Bruno. E Fernando em Noronha, Sasha. Vou dançar aqui com você. Aí ficou dançando eu. Tô cansada dessa menina. Aí eu fui no palco, né? Falei assim, meu marido perdeu a aliança. Eu que dei a aliança pra ele. Eu não vou dar aliança de volta, porque nós mulheres somos isso. Aí lá, ela e as amigas dela, tudo blogueira, tudo modelo. Aí eu comecei a dançar o axé, e elas começaram a encostar em mim. Aí vinha uma menina toda hora pedindo foto com Sasha, né? Aí, Sasha, eu não aguento mais tirar foto. Ela não vai tirar foto com ninguém mais. É isso ela aí. Ela vai ficar aqui comigo. Fica aqui comigo, vai dar tudo certo. Aí eu falei, Sasha tá chata, né, Bruno? Tá grudada demais, hein? Onde Sasha, qualquer show que a gente se vê, que a gente vê Sasha, é uma menina maravilhosa. Então, eu sempre sonhei, né, com essa questão de, eu quero atender multimilionários, quero construir casas. Então, isso é uma coisa que vem crescendo comigo desde a infância, entendeu? Poderia acontecer de eu atender o econômico, poderia, mas não existe, gente. Não existe. Vou olhar bem para a câmera. Não existe vocês atenderem tudo. Qualquer profissão, vocês precisam ser especialistas, vocês precisam ter um nicho e voltado para aquilo. Brisa, eu não vou atender alto padrão, não tenho cliente alto padrão. Eu também não tinha, não. Mas eu fui nos lugares que estão eles. Comecem a frequentar os lugares onde eles estão. Brisa, eu não... Vou contar uma coisa para vocês. Conte. Talvez eu não tenha espalhado para muita gente. Quando eu ganhava R$622, né, que era o salário mínimo, R$400 era da faculdade. Sobrava o quê? Sim. 222. Eu sempre pegava R$50, não descia de ônibus no Boteco do Camarão, que agora é o Casquinha de Siri, ali na Santo Antônio. Parava antes o ônibus, pegava um salto que estava na sacolinha, botava a rasteira dentro, pegava o dinheiro, ia para o Boteco do Camarão, sentava igual uma mulher rica e fina, toda elegante, já frequentando os lugares top, né? O Boteco do Camarão, só gente boa, botava minha sandalinha escondida e tal, meu salto, aí eu, por favor. Aí ele vinha, Léo, que hoje é meu amigo. Filé com fritas, por gentileza. Era o mais barato que tinha. E aí Léo trazia o filé com fritas. Hoje eles estão
no Boteco do Camarão do Vila Gourmet. E se você for perguntar quem é Brisa, Léo, ele vai falar, é a menina do filé com fritas, que só comia filé com fritas porque não tinha dinheiro. Mas, ó, ele sabia. Muito bem. Mas aí eu frequentava, porque eu queria atrair aquilo pra minha vida. Eu queria atrair aquelas pessoas, aquela energia. Então, eu observava muito quem eram aquelas pessoas. Então, às vezes, a pessoa tem um dinheiro e gasta com coisa fútil. Vá frequentar, vá na Fornari, tome um café na Fornari. Fica o dia todo na Fornari tomando um pouquinho do café, ó. O povo vai me matar, dá, o né? povo da Fornari vai me matar quando vê isso. Tá ocupando a Fornari. Eu já fechei venda na Fornari. Sim, eu vejo muita gente trabalhando de lá e eu acho massa, tá? Não, lá é um local massa pra você captar cliente. Tô dando a dica maravilhosa Fica pra você. onde? Tô te falando, mentoria. A Casa Fornari fica na Getúlio Vargas. Então, assim, é um local que vai muitos empresários. A Getúlio Vargas aqui em Feira é o coração da cidade. Né? Aqui está o coração médico da cidade, onde estão as melhores clínicas, os melhores médicos estão aqui. Quer ver um negócio interessante que aconteceu aqui? Aqui tem 2 McDonald's. Na Getúlio Vargas. Fiquei vendo isso hoje, mano. Não tinha visto a outra, olha não. só o Só tinha visto potencial. essa aqui. Olha Eles só o não- potencial. Eles são muito inteligentes, Cara, né? então, cara, Cara. olha só. Se a McDonald's tem uma história, você sabe que a McDonald's tem uma história Sim. que não é o core business dele vender hambúrguer. Qual é o core business da Mac? É imobiliário. pô. Imobiliário. Se a McDonald's, que tem uma visão extraordinária dessa, uma mega potência, tem 2 lojas na Getúlio, cabe a mim entender que a Getúlio é o lugar É o ponto. do negócio. É o ponto de saída, né? Né? Pra qualquer outro lugar. E eu acho que a gente fez uma escolha muito assertiva em colocar o ícone, né, que é um produto de curta duração aqui, para colocar na Getúlio Vargas. Quer ver outra coisa interessante? Eu estou hospedado no hotel excelente aí, o NH Hotel. Muito Né? bom. Rapaz, estou encantado, porque o hotel é maravilhoso, né? Assim, um acabamento lindíssimo, pé direito duplo, é muito bacana. Estou muito bem instalado. Paguei R$ 408 na diária na terça-feira, E lotado, né? lotado. A imobiliária da gente é lá. Porque desci, massa, Oxê, porque desci. Encontramos uma cantora, perguntando pra você, sua Aí- amiga oficial. Aí, o que é que aconteceu? Desci, né? Eu, como assim como você, eu sou também falastrão. Eu adoro conversar e adoro Por fazer... isso que conectou, É, amigo. Brizinha, e adoro fazer conexões, porque eu acho massa, né? Fazer amizades. Depois eu trago até outro ponto aqui que eu vou contar de um senhorzinho que veio aqui. E aí, eu descendo uma mulher que claramente ela era empresária, né? E ela ali no celular, eu falei, não me No leva elevador? mal, no elevador Você comigo. fez um pitch elevator. Aí eu falei, gostei do pitch elevator. Aí eu falei, não me leve a Eu mal. falo isso direto, vende no elevador, é o melhor lugar pra você vender. Olha aí, tá vendo? Já me conectei com isso. Aí eu falei com ela, não me leve a mal, mas nós estamos aqui, né, empreendendo, trazendo para Você falou? Feira de Santana um empreendimento muito bacana. Aí falei, mano, tem a foto aí? Ele mostrou a foto, ela, que lindo. Eu falei, pois é, eu queria te saber o seguinte, você está vindo a trabalho, a lazer? Ela falou, não, eu venho aqui sempre, eu sempre fico aqui a trabalho, passo metade da semana eu passo aqui. Você vai gastar menos mesmo, Aí mano. eu falei com ela assim, mas olha, esse empreendimento aqui, a gente está botando na Getúlio Vargas. Ela, na Getúlio? Aí eu falei, no coração da Getúlio, assim, menino, que coisa maravilhosa, porque eu fico aqui no hotel, porque é o melhor da cidade, mas eu me sinto um pouco longe de tudo que eu vou vir fazer. Não é que é longe, é para Não ela, tem um para tudo. aconchego de ter um lugar que você possa usufruir como o ícone, né? Top demais, entenda, olha só, na realidade, aí eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, porque assim, eu falei, cara, existe uma demanda para quem quer vir trabalhar em Feira de Santana, precisa estar na Getúlio. Porque tem onde eles querem ficar por aqui, porque está tudo muito conectado, o que eles precisam fazer diante dessa localização. Né? Foi muito bacana, esse foi um feedback muito bom. viu, Eu vou lhe Brizinha? fazer uma pergunta, e aí, vendeu pra ela? Ainda não. Então, eu acho que no elevador, eu acho que o pitch ele, quando ele é frio, ele precisa de conexão. Sim, Então, mas meu primeiro sentiu? pitch... Meu Me passa primeiro, o número dela pra meu terminar. primeiro pitch, olha aqui, rapaz, isso que é vendedora, velho. Ela, você não vendeu, ela quer vender já. ó. Então, não, mas eu aqui, enquanto empresário, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que elevar a consciência. Eu estou dizendo para o camarada, falar, ó, eu fiz ela entender que aqui é no bom. Ela me deu, né, o feedback que na Getúlio cabe esse empreendimento e que é muito bom. E agora, quando você encontrar ela na rua, que fala assim, ela fala, não, eu já encontrei alguém que me disse desse pai, aí você está vendo que é bom, aí você vai vender. Ô, Brisa, você vai me contar o seguinte. A gente falar do nosso produto, eu fico suspeito, né? Porque, assim, a gente cuida com muito carinho aquilo que a gente faz, né? Não gostamos de fazer um produto pensando em repetir o mesmo produto, né? A gente não quer ganhar dinheiro no concreto. A gente enxerga o imóvel como um negócio e por trás tem uma série de detalhes que a gente pensa para ser bom para quem está investindo, para quem está comprando.
Me fala o seguinte, quando você conheceu a gente e pô, você foi uma das pessoas que nos abraçou aqui, Logo de início, né? né? Então eu Verdade. queria teu sentimento sobre a Caruso, teu sentimento sobre o ícone, o que é que fez conectar para a Brisa, que eu sei que você está bem posicionado, a sua agenda está cheia e fala, poxa, ó, quero trabalhar o produto, né? Tô colado com eles. Eu queria ter esse feedback teu. Mas já tem um homem olhando ali, tô quase vendendo pra ele. Exato. Então, isso é algo muito interessante, porque realmente a gente se conectou. É muito importante, é bom estar com vocês aqui. Minha equipe abraçou o projeto também. E a gente teve uma primeira conexão, na verdade, justamente pelo Altamente Rentável, que vocês me convidaram para a gente fazer um podcast em Salvador. Ainda não tinha nem o projeto. Rapaz, esse é um namoro antigo mesmo, É um viu? namoro antigo. É, cara. Que Túlio entrou em contato com ela, por ela estar estourada no hype, Foi. né? Foi, pra Aí a gente nem gravar o sabia podcast. dessa... Aí ela falou, mas alguém já me convidou lá. Eu falei, pô, a gente tem, né, uma produtora Era aí. dia de quinta-feira. Era se eu dia não de me engano. quinta-feira. isso mesmo. E a gente veio até a cidade dela para poder bater esse papo com ela. Foi. Massa. Chegou a hora certa, no momento certo. É. As coisas acontecem da forma que Deus quer. Você não foi e certeza. trouxe para você? Pô? Ah, que coisa maravilhosa. O podcast veio até a mim. Então, quando vocês me perguntam sobre o ícone, obviamente eu não vendo, eu sempre falo, tá? Eu sempre falo, eu não vendo o que eu não compraria. É engraçado, porque as pessoas falam, não, Brisa, não é possível. Eu falei, não. Quantos empreendimentos, quantas pessoas já me chamaram para vender tal produto? Eu falo, não vou. Teve um produto aí em outra cidade, não é o meu perfil. Não, Isso é massa. Tem até um ticket mais elevado, mas não é por isso. É porque não é o que eu queria, o que eu compraria. Eu não vou conseguir colocar na cabeça do meu cliente para ele comprar. Entendeu? Eu só vou conseguir levar para ele o que eu compraria. E o ícone é algo que eu compraria para mim com toda certeza, não só uma unidade, como várias, para investimento. E não posso dizer se eu comprei ou não comprei, porque eu sou uma pessoa muito discreta. Isso aí, viu? E eu sou assim com os meus clientes, né? Eu sou muito discreta também com minhas vendas, eles sabem, eu não ando postando, né? Então, eu vejo o perfil de investidor, eles querem ter esse momento mais reservado. Com pra certeza. É importante, é importante. a não ser que o cliente, como eu atendi um cliente hoje que é cantor, falou assim, Brisa, eu vou te dar um arroba. Eu falei, adorei. O cara tem 300 mil seguidores. Eu falei, ok, Massa já mesmo. quero trazer ele aqui para Top. comprar um ícone. Na hora. E aí, o que é que acontece? Bruno acabou vendo Matheus foi apresentar o projeto, eu acabei tendo alguns agendamentos, eu tenho um problema. Eu sou uma ótima corretora, mas eu sou uma corretora meio desorganizada com Agenda. agenda. Eu quero o maridão para administrar agora. Eu quero profissional. fazer tudo. Sabe? Quer atender todo mundo. Eu quero dar atenção a todo mundo. Hoje, por exemplo, foi uma loucura. E um ajudando, o outro ajudando, faz cabelo, faz maquiagem, mas deu certo. Sempre, eu falei com as meninas o quê? Sempre dá certo. Sempre dá. Sempre dá certo. E aí, o que é que acontece? Bruno acabou vendo aquele 3D de vocês. Bruno falou, aí eu falei, vem Bruno de novo, que Bruno se encanta com tudo, né? Que massa. Porque Grande Brisa figura. é uma coisa mais incrível. Eu falei, tudo pra você é incrível. Você não ficou pra ver, você vai dar um tiro no pé se você não abraçar. Eu falei, Bruno, respira, calma. Aí eu falei, calma, galera, vai chegar no bom momento deles. Aí, quando ele começou a me mostrar algumas coisas, eu falei, que isso? E aí, trazendo São Paulo como exemplo, é nível São Paulo, né? A gente fica muito em empreendimentos em São Paulo, assim. Posso falar nomes? Pode, claro. A Vitacom, por exemplo. Grande parceiro nosso. Ale querido demais. Adoro, eu conheci ele. Ale nos inspirou. Com certeza. Né? Então ele tem uma história, a gente tem uma história muito bonita que ele foi um cara que ele, para mim, é o percursor desse negócio no Brasil. Inteligentíssimo. Sabe? Então, Muito. Nos Inteligentíssimo. inspirou. Muito. E um cara extremamente simples. É verdade. Ele anda de bike lá em São Paulo, né? Preconizando aquilo que ele traz para o produto dele, né? Sim. De ter a sustentabilidade mesma. Então, assim, quando vocês trouxeram, Bruno já fazia pós lá em São Paulo, a gente vai muito, então a gente fica muito em empreendimentos short stay. Então, Muito massa. nesse perfil, na época eu nem sabia o que era short stay. Aí, Emiliano da Vitacom, a gente fez uma entrevista, eu falei, explica para o pessoal o que é. Então, quando vocês vieram, eu já sabia o que era, já entendia um pouco, justamente por ir em São Paulo. Então, a galera que não vai em São Paulo, ela não tem muita noção, né? Aí vocês trouxeram algo que quebrou a cidade de forma positivamente e que a gente precisava, né? A gente tem aqui, que é o próprio ícone, né, comercial, muita gente que vem e não quer alugar anual, Sim, com certeza. que quer ter algo para vir esporadicamente e ele pode rentabilizar com isso. Então isso é lindo. O cara tá vindo, ele tá utilizando, mas ele tá rentabilizando. Quem não quer isso hoje em dia? Mas eu sou, como eu te falei, eu sou suspeito porque
A gente faz até uma prática financeiramente que, digamos assim, a turma de finanças não concorda, né? No sentido assim, daquela ideia de tudo numa cesta só. Mas eu me sinto tão confortável em jogar no mercado imobiliário, porque é o que eu entendo, é o que a gente gosta, é o que a gente entende, que dentro do mercado a gente investe de diferentes formas. Então, eu olho o imóvel como um negócio e sei que às vezes a matemática, ela não é nessa conta assim, ó, como tem acontecido o cara falar, né? Que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas, puxa, não está fechando a conta porque a Selic está a tanto. Né? Que isso a gente até vai para postar, se não soltou, vai soltar hoje falando sobre isso. Né? E na renda fixa, que tem a inflação que come boa parte, que as pessoas não prestam atenção nisso aqui, tá certo? E também tem imposto de renda que ainda não chegou, aqui a gente ainda está aqui no processo de Airbnb, no processo de locação de curta temporada mais favorável. Tem um outro lado da matemática, que é a questão de planejamento de patrimônio. Então, por exemplo, hoje eu conversando com meu irmão, eu falo, velho, eu hoje estou numa fase que eu estou com uma certa dificuldade de economizar a minha grana no mês. Né? A gente faz um planejamento na família, a gente montou uma road e falou, ó, o que vem para a nossa mão é combinar o seguinte, isso aqui é para gastar. Mas, porra, eu comecei a entender, aí meu irmão me falou, porra, velho, eu estou economizando tanto no mês. Eu falei, porra, tu com 2 filhos, tá economizando, eu não estou economizando nada. Aí eu falei, porra, vou arrumar um boleto para poder pagar. E boleto de quê? De um imóvel. Aí cheguei aqui, eu comprei um ícone já, vê aí, pá. Então, Brenda, então, Brisa, eu lembrei, ó, Brenda aqui. Então, Brisinha, o que é que acontece? O imóvel para mim é um melhor investimento porque é o que eu me sinto confortável. Tá? Mas quando eu penso em planejamento de patrimônio, eu não vejo nada igual, sabe? Para você colocar, pô, se você não se sente confortável, não vou fazer o que eu estou fazendo, não, botar tudo cesto aqui. Pô, velho, mas diversifica. Traz uma parte da tua renda para o imóvel. Eu nunca vi um bilionário sem a parte do imobiliário. Boa parte. Você vê isso nos próprios cantores. Você vê grandes músicos. Eles falam o tempo todo, a renda deles, maior, é dentro da parte de imóvel. Eles rentabilizam muito mais do que a própria música. Então, o Safadão, Gustavo Lima, vou dar um exemplo, Neymar, eles compram muitas coisas, eles investem muito o dinheiro dele. Porque é uma coisa que não tem como dar errado, gente. Pode você não ter o lucro que você pensa que vai ter em algum imóvel. Você comprou um imóvel aqui, mas ele não vai depreciar. Não vai. Eu nunca perdi dinheiro. Já perdeu dinheiro? Não perde não. Agora, se você... Pode igualar. O que eu falei com um camarada foi o seguinte, falei, cara, se você, na realidade, estiver precisando muito vender, como eu já vi, né, em caso de doença, você precisa vender a toque de caixa, o que é que vai acontecer? Você vai ter que gerar uma oportunidade para alguém comprar em sua mão. E gerar uma oportunidade tem um custo, que é o custo da oportunidade. Nesse momento, você... Iguala, você pode deixar, porque é o seguinte, aí você tem uma outra prioridade, né? Que foi um negócio muito interessante, viu, Brisa? Meu irmão aqui também, nós somos 11 anos de diferença. Aos meus 45, eu tenho uma dor latente, né? Que é o seguinte, como é que eu dou segurança financeira para minha família? Então, eu acordo, eu faço os meus negócios pensando nisso o tempo todo, cara. Então, como é que eu vou garantir, quando eu tiver com 60 anos, que o meu filho, que tem 12 anos, vai ter uma segurança financeira para fazer uma boa faculdade, tá certo? Para ter, na realidade, o conforto que eu dou a ele hoje. Né? E não é um conforto de luxo não que eu estou falando, né? É uma segurança financeira para que você tenha lastros. Que tem um básico, que tem um básico, que tem base ali para que ele seja. Que outra coisa interessante, que é uma dor muito grande, eu não quero trabalhar tanto como eu trabalho hoje. Então, hoje, aos 45, eu tenho uma força produtiva que eu, aos 60, não vou ter. Né? Os caras que são super-heróis aí, que tem do mesmo 45 com 60. Você vai ter, eu vou te indicar o melhor médico da dor de Feira de Então, mas não é dor, na realidade, não é dor. Eu tenho certeza que eu não vou estar sentindo dor, porque eu vou me cuidar bem. Você é atleta. Mas por mais que eu me cuide bem, tá certo? A minha capacidade produtiva diminui, tá certo? Eu pensei nisso. Então, necessariamente, eu preciso aproveitar o agora, né, que tem uma capacidade produtiva grande, para fazer o seguinte, para fazer os meus investimentos. Que é outra coisa importante, cara. Eu não quero trabalhar muito, que eu estava falando aqui agora, tá certo? Então, assim, eu quero mais qualidade de vida para garantir o bem mais precioso que eu tenho, que é tempo. O seu tempo. É o bem. Né? Então, você estava aí, por exemplo, você está com a agenda cheia para caramba. Você tá na idade para ter a sua agenda cheia o tempo todo. Vai chegar um momento que Brisa Galeão fala, pô, hoje eu não quero trabalhar. E você tem que ter, né, essa gestão sua
E você tem que ter grana vindo de outros investimentos para falar, pô, eu vou passar 15 dias viajando com o Bruno, eu vou passar 30 dias na Europa. Entendeu? Então, assim, é essa a minha ideia de estar investindo hoje para garantir o meu futuro da minha família financeiro e o meu futuro com qualidade de vida com mais tempo para poder garantir fazer o que eu quiser fazer. Agora, imóvel ele é tão bom que você pode vender de qualquer lugar. Exatamente. Eu fui para Que São massa. Paulo com o Bruno e aí, avistando já, né? Aí eu vi uma mulher, o marido dela, um português, uma negra linda, 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 Carol, minha amiga hoje, adoro, e Sérgio. E aí não tinha lugar no barco, né, para fazer a travessia. Sim. Aí eu falei, tem lugar aqui, a gente vai apertar, tem. Aí, Que massa. falei, Bruno, eu tô sentindo que eu vou vender alguma coisa para ele. Essa daí, meu irmão, respira a venda, conexão. Eu falei, eu vou vender. Um dia eu vou vender. Quando eu Massa. boto uma coisa na cabeça, minha gente, tô falando pra vocês, pra todo mundo que tá aqui, pra quem tá assistindo, se você colocar, não tem como dar errado. Verdade. E aí, a gente acabou indo jantar em um lugar e eles chegaram, não tinha mesa. Eu falei, pode sentar aqui. Bruno me futucou naquele negócio de botar ninguém na mesa dele, né? Eu falei, fique quieto que aqui é uma venda. Falou a palavra mágica, aqui é a venda, meu irmão. Aí acabou que eles sentaram na mesa com a gente, eu consegui fazer todo um roteiro. Que tal a gente fazer um passeio amanhã? Vamos fazer, nanana. Obviamente, pensando na venda, mas obviamente foram Relacionamento. pessoas legais. amizade, tem relação. claro. Porque se não tivesse conexão, eu demito muito as pessoas. Eu Até concordo cliente. plenamente. Também demito cliente. Um dia eu demiti um cliente, falei, não vou lhe vender, não quero lhe vender, não aceito desrespeito. A gente Muito tem que se bem, muito posicionar. bem, muito bem. Não Tem é- que se posicionar. Não é porque a gente é vendedor que a gente tem que aceitar qualquer coisa. A mesma coisa de vocês Parabéns. aqui. O cliente chegar aqui, você tem que me vender me dando tanto de desconto. Se não tem o desconto, é esse, acabou. Parabéns, Tchau, tem outro parabéns, cliente que vai vir. parabéns. E a gente tem que se posicionar. A gente tem que amar o que a gente faz. Se a gente não se posiciona, nem ele vai dar valor a gente. Resumindo, vendi Alphaville Litoral Norte para ela, Massa. Sauípe para ele. E ele teve a melhor experiência da vida dele, não foi, Sérgio? Coloquei Sérgio nunca entrou no ônibus na vida. Oi? E aí, o nosso passeio terminou no Atracadouro. E a gente não sabia que no Atracadouro não tinha transporte para levar para Valença. O último ônibus que tinha era... Mentira, foi meu, esse é um atracador. Só tinha um ônibus, que era um ônibus caindo dos pedaços, que quem ia eram as pessoas, os nativos. E aquela galera que vende cerveja, sabe? Tudo suado, sem camisa. E a mulher dele linda, maravilhosa, cabelo cacheado, um corpo muito bonito, ele também muito bonito. Aí ele sentou no ônibus. Pô. Aí o homem bateu na porta, motorista, motorista. Abre motor. Abre essa porra desse ônibus que eu quero descer, que eu vou fazer. O homem ia fazer necessidade, Sim. queria que o motorista parasse, batia no ônibus. Aí ele... Aí Carol virou, amor, tá tudo bem? Aí ele falou, o quê, Bruno? Eu quero sair deste inferno. Aí ele fala, brisa da minha vida inteira. Eu nunca vivi isso, valeu a pena. Garantiu a Marcou. melhor experiência dele. Tatuagem Não sei se é melhor, emocional, mas pelo menos a diferente é. Eu consigo. Pelo menos depois ele comprou comigo, sinal É. que foi uma experiência boa. Muito bem. Proporcionei, ele nunca andou de ônibus, proporcionei um ambiente bem acolhedor pra ele. E vendo é isso, a Muito gente massa, tem que né? diversificar. E falando de vocês, antes de você falar, eu tenho um orgulho muito bem. grande da família de vocês, da união que vocês têm. Obrigado, Talvez as Bezinha. pessoas não falem isso aqui no podcast, né? Que elas só falem dela, a gente quer muito se vangloriar. Mas vocês Obrigado, são Bezinha. pessoas simples, vocês estão com duas pessoas aqui que amam o que fazem. Tem uma família uma base muito forte, conheci sua esposa. Foi, Bezinha. A mãe de vocês, incrível também. Massa. A gente criou essa conexão. E a gente vê que é um ambiente familiar. Conheceu minha esposa, não foi, Bruno? Ele quer que eu diga pra vocês que ele tá Mentira. solteiro. Entendeu? E tá disponível. Ele já tem um ícone, ó, já é uma coisa boa. Ah, Obrigado. Não conheci sua esposa, Obrigado. não, mas vou conhecer Muito que bem. Deus tá fazendo a hora Providenciando. certa. Providenciando a certa, Meu irmão né? disse que ele vai lhe casar em feira. Eu falei, tá certo, tá tudo Mas bem. eu acho que você tem que casar com a Ferenc. Ferenc, Meu irmão é que comanda essa parte. Eu falei, Eu velho, tenho que dar pra você... ele. Não me bote esse negócio, essa responsabilidade, não. Tu viu que Eu o não- podcast da gente é todo Eu não tenho essa embaralhado. responsabilidade, não. Eu não opino em nada. Ah. não. Mas se você, que é uma mulher maravilhosa e que é um pretendente Ei, padre, incrível, esse cara aqui, além de ser um cara muito bonito, muito inteligente, é um homem direito.
Eita, porra, Se você está vendeu. procurando um lugar errado, você tem o lugar certo. Mas você vem antes comprar um ícone comigo, aí eu te apresento Muito ele. bem. A Brice no podcast, ela vendeu, meu irmão. A medicina Do o marido. currículo, medicina do É. marido. É, Maria. Tem que ser Muito retada obrigado, mesmo. garota. Mas eu gosto Ah, muito obrigado. de vocês, tem um Ah, carinho massa. Obrigado, muito obrigado, especial. obrigado mesmo. Sua Nossa, mãe é uma obrigado mulher. mesmo. Gente, a mãe deles, primeiro que nem parece que é a mãe deles, é uma mulher É jovem, verdade. maravilhosa. É verdade, é verdade. Se andar com vocês na rua, vai falar que é irmã. E não é puxando sardinha. Não, ela adora, ela adora dar com a elegante. gente de mão dada no shopping. Ela fala, Ela- não, aí ela agora fala não assim, sou só é. Vai falar assim, ó, é o novinho, tá É, vendo? é, Ela é. é muito elegante. É massa, viu? Brisa, vou trazer um ponto aqui, que é uma reflexão nossa, e eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que quem vai consumir em primeiro momento esse conteúdo vai ser a galera de feira, depois a gente vai levar isso, né? É natural que a galera abrace por estar aqui, né? Por serem vocês que a gente está conversando com o que é da terra. Quando a gente trouxe esse equipamento, a gente veio esse empreendimento, né? A gente veio e conversou com algumas pessoas daqui, alguns empresários daqui, né? Pessoas relevantes. E aí uma delas trouxe um ponto e falou, cara, eu não acredito que o que dá certo em São Paulo vai dar certo aqui. E aí a gente, na nossa pesquisa, aquilo ficou muito claro que, na verdade, eu estou muito consciente que estamos fazendo um investimento certo. E não tenho dúvidas, como empreendedor, porque uma das coisas que nos perguntaram foi, por que você sai de Salvador, que é um mercado, né, digamos assim, mais forte em determinados produtos, e vem para cá, nossa margem desse produto aqui é menor, inclusive, porque eu falei, rapaz, eu acredito no mercado. Eu acredito não só no mercado, mas acredito que esse empreendimento, esse tipo de produto, vai ser uma virada de chave aqui. A gente mapeou, entendemos que existia uma grande oportunidade. Aí, vou te dar um dado que me chamou muita atenção, tá? As diárias dos hotéis. Então, me confirmou o seguinte, e aí muitas vezes eu venho conversando com as pessoas que existe uma pretensão de muita gente aqui investir fora, né, nesse tipo de empreendimento fora, ou seja, Salvador, eu sei que tem gente aqui que compra muito em São Paulo, Vitacom, não é? Então, e aí eu quero provocar uma reflexão para fazer conta, para botar na conta do papel, né? Então, o que é que tenho visto aqui? O ícone, aqui em feira, está apresentando uma rentabilidade superior a empreendimentos nossos em Salvador. Eu acredito. Então, isso me deixou assim, eu estou muito confortável no investimento, né? Então, eu quero convidar o investidor, sabe? Não só o investidor, o corretor que porventura ainda não abriu os olhos para esse produto, o investidor que vai nos ouvir, sabe? O empreendedor local, que é outra característica muito bem. Quem está comprando um ícone é empresário local, né? É do comércio, a galera, sabe? Que está fazendo acontecer a vida. Eu quero te convidar a fazer conta. Sabe? Eu estou muito satisfeito, então eu estou fazendo investimento para a pessoa física, na pessoa jurídica a gente já faz, porque quando eu botei na conta do Labs, que no ícone, que está num valor de metro quadrado bem abaixo do que alguns empreendimentos lá, está cobrando a diária mais cara do que lá, e com a taxa de ocupação maior do que lá, eu falei, pô, Essa conta para em pé. E para poder validar isso que o Chico falou, né, desde quando a gente implantou o ícone aqui até agora, todos os dias eu faço consulta ao Booking para poder avaliar aqui. Legal. Que a gente contratou uma pesquisa da Brain que validou o que a gente estava pensando, mas eu não estava satisfeito. Eu falei, rapaz, todo dia eu vou pesquisar. Aí eu pesquiso aqui e onde a gente tem, aqui onde a gente tem, aqui onde a gente tem. Eu falei, caramba, isso é Red Point, cara. Feira de Santana é Red Point, é assertivo. Eu estava aqui com muitos empresários que chegaram aqui, ontem a gente estava fazendo eu convidei eles chegaram aqui com um financeiro abaladíssimo e hoje estavam ali falando assim, rapaz, Feira de Santana ergueu a minha vida financeiramente. Então, Feira de Santana é Red Point. Quem não acredita em Feira de Santana está, eu acho que, precisando fazer uma releitura da cidade, né? Porque tem gente que a gente encontra aqui, como tem em todo lugar, né? A pessoa ganha da Só cidade. reclama. Caramba, que é isso? O cara tem uma potência, bilionário. Mas sempre vai ter. Como é que pode um negócio desse, cara? Porque, na verdade, a culpa não é da cidade. A culpa é dele. Claro, é muito bem claro isso para mim, porque se você está numa cidade onde lhe dá a estrutura que você tem, financeira sólida, e você diz que aqui é mais ou menos, pelo porque amor no de fundo, Deus, no né? fundo, ele não tem nada. Sim, eu acho que é o brilho, na realidade, de Sabe? dentro no ali, fundo, né? No fundo, conquistou a parte material, mas É falta isso. outra coisa ainda. A gratidão. Ela é A muito gratidão. importante. A gratidão, né? Falando de energia, a gratidão, ela é uma emoção, uma das que tem maior energia, né, de potencial energético criativo, é a gratidão. Falei isso na terapia ontem. Falei com a minha psicóloga. Nossa, Falei, né?
Vivina, eu sou uma pessoa que eu gosto que as pessoas sejam gratas a mim. Nossa. Eu acho injusto eu fazer algo por você e você não me dar você não ter gratidão sobre aquilo. Hoje eu falei da minha tia porque eu tenho gratidão pelo que ela fez por mim. Massa demais. Entendeu? Eu tô falando de vocês Luísa. porque a gente tem a gratidão do que vocês fizeram pelo mercado, do que tem feito pelo mercado de Feira de Santana, pelo que vocês têm trazido. Vocês não querem só vender. Ó, e falando em gratidão, eu não poderia, né, deixar de agradecer, obviamente, a Deus, né? Ao agradecer, cara, mas falando de feira, eu não poderia deixar de agradecer aos corretores de imóveis de Feira de Santana. Vocês estão de parabéns, Dedicação. vocês revolucionam o mercado, estão à frente, assim, de mercados grandes, né? Cara, vocês estão com o nível de consciência, a comunicação, sabe, a destreza de vendas, as técnicas de venda, vocês investem em cursos, estão de parabéns. Eu quero deixar meus parabéns e a minha gratidão pela família Caroso para vocês, corretores, tá certo? Tem um camarada aqui também que eu não posso deixar de falar, né, que é Zé Antônio Barbosa, né, e Gileno Portugal, que nos abraçaram, que abriram a porta de Feira de Santana e nos deixaram entrar, abriram o network deles. E assim foi muito positivo, né? E depois esses corretores fizeram uma festa. Foi Zé e Gileno botar para dentro, a gente ganhou os corretores ganharam a gente aí agora falou, agora chegamos em feiras. Eu vejo Obrigado. que vocês criaram laços, né? Amizade, não só de venda. Acontece muito, falar com vocês, dos proprietários, dos construtores, eles serem afastados dos corretores. Tem poucos construtores que se juntam, né? que batem esse papo, que faz isso aqui que vocês estão fazendo, que é conexão. Então, normalmente o corretor se sente afastado. E às vezes ele nem foca, porque ele acha que ele não está tendo o valor que ele merece, sabe? Você está certíssima, né? Eu entendo bem isso. A gente estava batendo um papo aqui que, na minha época que eu dava plantão, eu dava plantão com 100 corretores, no mesmo empreendimento. Eu falei, cara, se eu chegasse, eram 10 imobiliárias, 10 corretoras por imobiliária. Imagina. Se eu chegasse lá, minha imobiliária tivesse tirado no sorteio o 10º lugar e eu tirasse o 5º, eu não atendia. Então você tem que ficar ali porque tem que cumprir horário. E assim, a gente passava na imobiliária e a gente sabia talvez no dia qual era o plantão que a gente ia dar. Então assim, era meio diferente, né? Enfim, eu acho também que era muito... Era mais difícil. E assim, eu gosto dessa relação com o corretor, eu trouxe isso aqui porque, para dizer assim, eu sei, eu entendo, né, o que o corretor pensa e o que a gente vive, cara. Então assim, eu entendo tudo isso. Então eu como corretor, eu jamais poderia me afastar. Eu digo aos meus amigos, incorporador, meu irmão, a tua venda está na mão do corretor. Tá. Ou você trata bem o corretor, ou você é parceiro dele, ou você não vai ser um cara... Então, assim, incorporador que não entende venda, incorporador que não entende marketing, rapaz, esse cara tem que sair no Vocês dois mercado. são corretores? Somos, né? Meu cresce atira até hoje, né? Maria. Então, vocês sentem qual é a nossa dor. Sim. Você só consegue entender a dor do outro vivenciando. Exatamente. E eu já vivi, eu já dei plantão, eu já vendi imóvel avulso, eu fiz incorporação, eu fui funcionário para incorporar outras empresas. Aí eu trazia de Fui fora. despachante, Fui despachante. peguei meu buzu, fui lá naqueles cartórios, meu irmão, na Psicólogo. Politécnica lá, ó. Psicólogo. Maria. Diversas vezes, né? Você trouxe uma coisa muito importante aí, que eu peguei essa época de plantão, que vou fazer 13 anos de corretagem, 12 anos. E antigamente você só recebia lead se você fosse pro plantão. Então, sua lista, né? Isso. Então, vá pro plantão e você vai ficar com sua bunda lá na cadeira até finalizar. Você é profissional autônomo, se você não for, você não recebe. Hoje os corretores recebem, tem um corretor ali, ó, que tá me vendo, corretor da nossa imobiliária, a gente tem 6 pessoas na nossa imobiliária, né? 6 corretores. E eu falo, vocês estão em casa, a gente tem uma roleta de atendimento, né? A gente paga as plataformas, entram os leads o tempo inteiro, e eles entram na roleta. Então, cada corretor tem, por exemplo, se ele não responder o cliente, acho que é 1 minuto? 1 minuto. Eita, não podia falar, mas tudo bem. Tô ensinando. É o SLA, hein? É. Tempo de resposta rapidíssimo. Tô falando, a aí, mentoria, tipo, Bruno não tá cortando a mentoria grátis aqui. Ele não quer que eu dê ideia para as outras imobiliárias. É isso, tá cortando a mentoria. Ô, Bruno, não, deixa ela falar, Bruno. Aí a gente tem a roleta de 1 minuto. Dentro da roleta, por exemplo, a Adriele não atendeu em 1 minuto. Para o cliente não demorar Passa de pro atendimento, outro. entra para o outro. É isso aí. E a galera, os corretores, eles ficam na luta. Tipo assim, tem um corretor que ele fica de madrugada acordado, porque ele fala, de madrugada ninguém pega na roleta, vou Aí, pegar. Muito bem. E hoje é muito mais fácil, porque você pode trabalhar de casa. E eu falo com eles, agradeçam a Deus,
hoje a facilidade do digital. O digital ele veio para revolucionar o mercado. Se você não entra no digital, se você não entra na inteligência artificial, você vai ficar para trás. É isso mesmo. Rapaz, você botou 1 minuto, foi? Só um minuto, Bruno. quebrar. Essa brisa é A retada. gente tem uma house lá, mas acho que a gente tá afogado. Aí depois dessa a gente vai, afogado. né? E vamos mudar uma Então, ajustada. na minha né, house irmão? não tem um que não ganha 50. Mas deixa eu te falar uma tá coisa. afogado. O cliente, ele tem muito mais probabilidade de fechar se você responder ele nos seus Com 5 certeza. primeiros segundos. É, com Então, certeza. se eu passo de 1 minuto, Você tá certíssimo. ele já tá vendo, ele já sabe mais do ícone do que eu. Você tá certíssimo. E outra coisa é o seguinte Já. aqui, eu vou deixar, a gente já tá indo ali pros momentos finais. Tá? Se você quiser saber mais, né, sobre esse posicionamento de Brisa, e se você quer entender um pouco mais sobre a questão de gestão da sua imobiliária, tempo de resposta, como tratar, né, esse cliente, tudo isso que ela deu um spoilerzinho aqui, você vai entrar lá, né, em Brisa Galeão, a gente vai deixar teu Instagram, @Brisa Galeão. a gente vai deixar teu Instagram, teu contato também lá, que eu acho que sim, ela tem uma mentoria que vale muito a pena. Vale muito a pena porque, vou te ser Olha lá, sincero, ela vai me lançar chamou muita atenção, né, quando eu conheci Brisa, me chamou muita atenção a forma de trabalhar, me chamou a atenção a comunicação, me chamou várias coisas, o se vestir, posicionamento. E sim, vale muito a pena vocês entrarem lá e acessar. Se fez sentido esse conteúdo para você até agora, tá certo? Compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai, né, que vai ser nutrida sobre esse conteúdo e que vai despertar nela, né, um desejo de seguir uma outra trajetória, de tentar, na realidade, um bom negócio, seguir para a corretagem também, que é bacana. E você não esqueça de curtir, para poder você dizer para a gente que está fazendo sentido, inclusive para você, né, Brisa? Olha, tem que falar o seguinte, você falou da gente, saiba que a gente também é seu fã, né? Fã do seu, do seu marido, do que vocês estão construindo. Foi uma conexão massa que a gente entende que só é o início. Né? Queremos ser amigos, queremos acompanhar o processo com vocês. Está aqui à disposição, a casa está sempre à disposição, Brisa. E vou lhe pedir para você deixar uma mensagem para essa galera aí que te ouve, que usa você como uma inspiração e aqueles que talvez não sabiam e que conheceu a tua história. Como eu não sabia. Né? Sei que tem um monte aí que não deve saber também. Tem muita frase assim que eu gosto de citar, mas eu tenho uma frase muito antiga, ele sabe, né, Bruno tá me olhando ali, que eu sempre falei que nem todos que tentaram conseguiram, mas quem conseguiu tentou. É isso aí. Top. Show de Gostei. bola, Essa viu? é nova, viu? Essa é by Brisa Galeão. Muito Então, bom, viu? a gente tem que tentar mesmo. Massa, como é que você vai saber? E eu tenho certeza que você contou sua história aqui, que pegava seu busão, que era despachante, que ia lá, ficava 100 pessoas na sua frente. Eu era despachante dele, ele me botava pra... Era, pô. Ele vendia e na época me deu guarida, aí eu vou contar um dia essa história. Era. Foi o final melhor que teve. Era, tamo aqui. Porque ele é mais novo. Ele falou, mas hoje eu trabalho para ele, que ele assumiu da Mentira, empresa. é sócio. Não, pois é. Aí outro papo, botava pra pegar, ele vendia, me dava, ganhava Eu comigo. quero trabalhar, eu tenho um trabalho ideal para você. Estamos aqui. É 11 anos de diferença, 11 anos, Rapaz, que velho. massa. Massa, que massa. a gente tem uma relação bacana, foi muito massa a trajetória. Rapaz, quando eu olho para trás, cara, e vejo, é uma trajetória bacana, né? Porque você vai construindo, eu vejo como Deus foi providencial em cada detalhe que ele falou ali do busão, da Avenida 7, de fazer relacionamento, né, de pagar um boleto. Eu ia para o Bradesco, você tinha que pagar um boleto só. Se você pegasse 2 bancos, você pegasse um boleto para o Bradesco, um boleto para a Caixa, você acabou o seu dia. Você ficava de 9 da manhã até meio-dia no Bradesco, você saía do Bradesco, almoçava e depois ia para a Caixa, acabou o dia. Acabou a facilidade que a gente tem hoje na internet, meu. Eu passo o Pix para pagar, paguei aqui 10 reais esses dias, que massa demais. Então, Topadíssimo, viu, garota? Parabéns, Muito obrigado muito obrigada. pelo moment aqui com a gente. Quando vocês Viu? falaram aí de Deus, Top, eu seja agradeço a bem-vinda, Deus, viu? né, por É estar isso aqui com aí. vocês nesse momento. Massa. Ele tem um propósito muito lindo na nossa Tem. vida. Hoje apareceu um beija-flor no consultório de Bruno. Ó, que É o massa. símbolo do cresce, né? E hoje aconteceram várias coisas boas. E apareceu um beija-flor lá. Eu tava atendendo um cliente bem... Eu acho que eu me arrepiei, muito bacana. Top, então, assim, parabéns. logo depois que apareceu o beija-flor, vou falar isso brevemente só para encerrar. A gente foi atender um cliente do nível muito bom, assim. Eu falei, meu Deus, a gente estava muito ansiosa, não foi, Adriele? E na hora que a gente chegou lá, a venda não era o principal naquela hora. O que era principal é que a pessoa que estava vendendo a casa e a pessoa que estava querendo comprar são 2 pessoas ligadas a Deus.
e começaram a falar comigo e com a Adriele sobre Deus. Isso A aí. importância de ter Deus na nossa vida. E agora eu estou trazendo para vocês. Então, Deus fez lá, para passar para lá, para trazer para cá, para a gente replicar aí. É isso aí. Pô, que top. Muito bacana, viu? Muito bem. E para vocês que estão aqui com a gente agora, um forte abraço e fiquem todos com... Com Deus E e até até a a próxima. próxima. Vamos nessa.